Guilherme, está gravando aí? Vai gravar já? Já pode? Prezados, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa Superintendência Regional de Polícia Federal. A seguir daremos início à entrevista coletiva que tem por objeto a Operação Narco Broker, deflagrada nesta manhã, 4 de novembro de 2020, pela Polícia Federal em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil. Solicitamos a todos, como já é de praxe, identificarem e se informarem qual veículo de comunicação representam antes de fazerem as suas perguntas. À mesa, apresentamos as seguintes autoridades: o Superintendente Regional da Polícia Federal no Paraná, delegado Omar Gabriel Raj Mussi; o Coordenador Nacional de Repressão a Drogas, Armas e Facções Criminosas, delegado Elbi Seco; o Coordenador do Grupo de Operações Sensíveis, delegado Sérgio Luiz Stingli de Oliveira; e o chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação número 9, auditor fiscal Edson Shinya Suzuki. Com a palavra, o Superintendente Regional, delegado Omar Mussi. Bom dia a todos. Bom, muito bom dia, meus senhores, minha senhora aqui presentes, da imprensa. Essa entrevista aqui é uma prestação de contas à sociedade, e prestação de informações a respeito das ações da Polícia Federal no dia de hoje, em conjunto com a Receita Federal. Foi deflagrada essa operação Narco Broker na data de hoje, com cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, e principalmente seguindo as diretrizes dos nossos órgãos centrais, o nosso órgão central de Brasília, representado aqui pelo Dr. Elvis, desarticulando uma grande facção criminosa, uma grande organização criminosa, destinada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. Os resultados dessa investigação são bastante expressivos. É uma investigação muito complexa, que demorou meses, até chegar nesse ponto de deflagração e de cumprimento de mandados, em que hoje se buscam obter mais provas do cometimento dos crimes investigados. Eu gostaria de exaltar, nesse momento, esse trabalho de investigação da Polícia Judiciária, feito pela Polícia Federal, em conjunto com a Receita. A Polícia Federal, ao longo desses anos, vem adquirindo uma grande expertise no combate à lavagem de dinheiro. Haja vista as grandes operações que já deflagramos nessa área. A Operação Lava Jato é um grande exemplo disso aí. E essa expertise hoje nos permite dar combate a essas organizações criminosas que atuam não somente no Brasil, mas também transcendendo as nossas fronteiras e atingindo o seu núcleo financeiro, atingindo os bens adquiridos com a prática do narcotráfico, as empresas utilizadas para a lavagem de dinheiro e por aí adiante. Isso sim, temos como certeza, é um grande golpe nessas organizações criminosas. O desmantelamento de uma organização criminosa sem dar um tiro sequer, sem que seja preciso entrar em combate. Estamos preparados para o combate, mas julgamos ser muito mais produtivo o trabalho de investigação, um trabalho de inteligência policial que é desenvolvido e que resulta no desmantelamento de uma grande organização criminosa. Muito obrigado. Passo a palavra para o doutor Edson Suzuki, da Receita Federal. Bom dia a todos. Acho que comumente vocês devem ter me visto em outras coletivas falando sobre a Lava Jato, Realmente, como mencionou o doutor Omar, a expertise que nós estamos desenvolvendo nesses anos todos, no combate à lavagem, combate
enriquecimento ilícito, crimes tributários e financeiros, também nos permitiu estar aqui hoje participando dessa grande operação. Temos colegas da Receita, junto com equipes da polícia, cumprindo alguns mandatos de busca, né? O que indica que, para a Receita, também é um aspecto importante participar e combater esse tipo de crime. Não só na parte de tributos internos, né, que a gente trabalha muito na questão das empresas que estão sendo usadas, na lavagem de dinheiro, no enriquecimento ilícito, mas, notadamente, também na questão aduaneira. A Receita Federal tem como uma das suas prerrogativas o controle aduaneiro, a fiscalização do fluxo de comércio, né? Então, para nós é muito importante e interessante estarmos sempre trabalhando dessa forma conjuntamente, porque quando você vê a Receita Federal aqui no Paraná fazendo trabalhos aduaneiros, é muito comum você vê-la atuando no combate às importações fraudulentas, contrabando, mas precisamos ver que a questão de exportação, em que são utilizados mecanismos para ocultar droga e fazer esse tipo de atuação criminosa, é importante, tanto é que a Receita tem atuado fortemente, firmemente nos últimos anos no combate a esse tipo de ilícito, né? Ano passado, a Receita conseguiu apreender um total de cerca de 57 toneladas. Esse ano também estamos batendo recordes. De uns anos para cá, temos atuado muito forte. Muitos desses trabalhos são em conjunto com a Polícia Federal, porque o trabalho conjunto entre Polícia e Receita é que faz gerar esse grande resultado, né? Então, eu gostaria de agradecer aí a participação de todos, enfatizar que nós estamos aqui para ajudar, para combater todo e qualquer ilícito que possa comprometer a nossa estabilidade. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de ressaltar aqui a participação e a atividade conjunta nessa operação, mais uma vez, da Receita Federal. O Edson já é um parceiro nosso e realmente é muito importante essa parceria, principalmente na questão das investigações a respeito de lavagem de dinheiro. Na data de hoje, a Polícia Federal deflagra mais uma operação policial em que ressalta que os grandes traficantes, as grandes organizações criminosas não estão na periferia, estão na elite. Só uma das residências hoje, cujas imagens os senhores receberam, custou mais de 6 milhões de reais. Dinheiro esse oriundo do tráfico internacional de drogas. Mais uma vez, a Polícia Federal vem a público demonstrar que não é através da apreensão de drogas que se desarticula uma organização criminosa. Só para se ter uma ideia, nessa operação, durante a sua investigação, foram apreendidos somente 240 quilos de cocaína, por um patrimônio acima de 40 milhões de reais. Patrimônio esse que, segundo dados que já foram colhidos, pode aumentar substancialmente. Nós precisamos ter como meta sempre as diretrizes para realmente combater o tráfico internacional de drogas. É sempre através da descapitalização patrimonial em complexas investigações de lavagem de dinheiro, prisão de lideranças e cooperação internacional. E essa operação ela atende as três diretrizes principais da Polícia Federal. Por isso, chega até os senhores informações que dão conta de um patrimônio acima de 40 milhões de reais, que dão conta da apreensão de veículos de luxo, veículos de 200, 300 mil reais, casas, como eu disse, de mais de milhões de reais, de 6 milhões de reais, apartamentos de luxo, mais uma vez, em Camboriú, cidade essa que está se transformando num paraíso para os traficantes e, ao mesmo tempo, num local em que a Polícia Federal vem atuando fortemente para combater a lavagem de dinheiro. A Polícia Federal atua fortemente na questão dos bloqueios das contas bancárias. Para se ter uma ideia, mais uma vez, mais uma operação, mais uma sequência de atividades da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas na lavagem de dinheiro. Foi pedido o bloqueio de 68 pessoas físicas e jurídicas nas suas movimentações bancárias.
e foi constatado que essas pessoas físicas e jurídicas movimentaram, num período de 2018 a 2020, praticamente R$ 1 bilhão. Dinheiro esse que já foi movimentado, que já foi lavado. E a Polícia Federal segue firme, localizando e identificando essas grandes lideranças. Segue firme, localizando e tentando identificar como esse dinheiro é lavado. O mais importante é que você, através de atividades que buscam a descapitalização, que buscam, principalmente, você desarticular financeiramente a organização criminosa, identificar essas lideranças, você consegue simplesmente tirar a cabeça e desestruturar toda uma organização criminosa que levou anos a ser formada. A Polícia Federal sempre atua nesse viés, o viés de você não atingir a base da pirâmide, mas o topo da hierarquia. Chegando nisso, você dificulta que a organização criminosa se reestruture. Durante esse ano, foram 6, 7 operações seguidas, com intervalos de 10, 15 dias e alguma coisa em torno de 30 dias, na qual resta comprovado, mais uma vez, embora esse ano nós tenhamos com a restrição fronteiriça ou não, uma apreensão de cocaína que vai passar de 60 toneladas, já passou de 60 toneladas de cocaína, nós estamos sempre comprovando, através dessas operações policiais, o fato de que a apreensão de droga por si só não descapitaliza, não dá prejuízo ao crime. O que dá prejuízo ao crime, de fato, é você identificar os núcleos financeiros, é você identificar quem são os líderes, você identificar quais são os braços da organização criminosa nos países fornecedores, nos países compradores. Foi o que foi feito nessa investigação também, assim como nas outras. Ou seja, a Polícia Federal tem feito uma ação contínua, uma ação institucional de combate ao tráfico de drogas, pela descapitalização patrimonial, sempre pelo viés da lavagem de dinheiro. Se vocês forem analisar, mais uma vez eu digo, 240 quilos de cocaína, num patrimônio, até agora, nessa primeira fase, acima de 40 milhões de reais, consubstanciado em veículos de luxo, em carros de luxo, não é nada. Por que nós sempre batalhamos pela questão da descapitalização patrimonial? Por que o viés tem que ser a lavagem de dinheiro? Porque mesmo trabalhando junto, Polícia Federal e Receita Federal, resta evidente que muitas cargas de cocaína passam. Entretanto, se você tira o poder financeiro, você evita que essa organização criminosa se reestruture e continue comprando a cocaína e remetendo a cocaína para o exterior. Então, mais do que a apreensão de cocaína, a Polícia Federal luta e segue as diretrizes para descapitalizar o crime organizado, para retirar o poder financeiro. Como sempre digo, o poder vem do dinheiro. Retira o dinheiro e retira o poder. E essa operação policial chega para demonstrar toda uma ação institucional que culmina nas deflagrações com a demonstração efetiva de que essas diretrizes, de que esse viés e esse objetivo é o correto, demonstrando mais uma vez à sociedade que os grandes líderes de organização criminosa não estão na periferia, estão na alta casta da sociedade, vivendo como pseudo-empresários, vivendo junto à sociedade mais rica e passando a concretizar, a evoluir financeiramente. Então, nossas ações sempre serão em busca da descapitalização patrimonial, através de lavagem de dinheiro, da prisão das lideranças e de cooperação internacional. Muito obrigado. Bom dia a todos. A Operação Narco Broker, ela teve início em julho de 2019 e ela é decorrente da análise de material apreendido em outras 2 operações da Polícia Federal, do combate ao tráfico internacional de entorpecentes, a Operação Alba Vírus e a Operação The Wall.
Nessas duas operações, a principal investigada, ela utilizava o mecanismo de lavagem de dinheiro de uma pessoa aqui no litoral do Paraná. E essas informações, em conjunto com outras que já existiam aqui, foram primordiais para que a gente iniciasse esse trabalho no ano passado, que culminou hoje com a sua fase operacional, né? Na operação Narco Broker hoje, foram bloqueadas 68 contas de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Essas contas foram utilizadas pela organização criminosa entre 2018 e 2020. Circulou R$1 bilhão aproximadamente nessas contas, né? Certamente é um dinheiro oriundo do crime organizado. A investigação demonstrou que o principal investigado ele tinha uma atuação em diversas áreas do crime, né? O acompanhamento dele, durante longo período, alguns meses, foi importante para identificar não só a atuação dele na lavagem de dinheiro, mas também o seu ingresso diretamente no tráfico internacional de drogas. Na investigação foi possível identificar um esquema também criado na Europa para estabelecer empresas para fazer importação de mercadorias, né? E essas importações elas eram justamente utilizadas para fazer o encaminhamento de cocaína para o continente europeu. Então, mais alguns dados relativos à operação. Foi autorizado hoje o bloqueio de aproximadamente R$40 milhões em patrimônio. Já há indícios de muito mais valor, muito mais patrimônio pertencente à organização criminosa, pelo menos mais R$100 milhões. Foram apreendidos dezenas de veículos de luxo, veículos que foram adquiridos há alguns meses, no valor de R$800 mil, por exemplo. Imóveis, foram apreendidos diversos imóveis também, dentre eles uma mansão aqui em Curitiba, avaliada em R$6 milhões. Também nessa questão relativa ao sufocamento das organizações criminosas através do trabalho no seu braço financeiro, foram identificados 2 postos de combustíveis e uma pousada que eram utilizadas justamente para fazer essa lavagem, né, dos valores. Preservando os empregos também, porque, queira ou não, essas empresas elas têm uma atividade, foi solicitado ao juízo que houvesse intervenção nas empresas, né, para que os lucros deixassem de ser encaminhados para a organização criminosa, e o Senage, em conjunto com o Conselho Nacional de Administração, já vai nomear administradores para fazer a gestão dessas empresas. Essa é uma questão bastante importante e justamente vai ao encontro das diretrizes da Polícia Federal no sentido da descapitalização das organizações criminosas. Em março desse ano, foram apreendidos 240 quilos de cocaína em uma remessa de papel, que é para a Europa. E hoje, coincidentemente, a gente está com uma equipe também no Porto, já foram localizados mais 320 quilos em uma carga de madeira que também tinha como destino a Europa. Essa quadrilha, na parte de tráfico internacional de cocaína, eles tinham essa característica de não utilizar sistema rip-on-rip-off, né, que é aquele que o exportador e o importador não têm conhecimento do tráfico. Eles, como eu disse, eles criavam empresas exportadoras do Brasil e empresas importadoras na Europa para fazer esse comércio, né, de maneira aparentemente ilícita, mas que depois as mercadorias eram utilizadas justamente para fazer a inserção da cocaína.
diversas empresas foram criadas justamente para que o esquema não entrasse no radar das autoridades de fiscalização e segurança. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Bom, hoje foram cumpridos 8 mandados de prisão, né? Há 3 foragidos, inclusive o brasileiro que está no continente europeu e movimentava esse esquema lá, também está sendo procurado, já tem difusão vermelha contra ele, pela Interpol, né? Os mandados hoje foram 28 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. E, basicamente, é isso. Fico à disposição aqui para qualquer pergunta. Oi, bom dia. Você comentou que eram algumas empresas, né? Entre as empresas aqui no Brasil e também no exterior, que operavam isso, e falou também de 2 postos de combustível e de uma pousada. Os que foram bloqueados são os postos e a pousada, ou essas empresas de fachada também usadas no Brasil e no exterior, elas também foram bloqueadas? Foi essa? Só para a gente identificar. Sim, a questão dos postos e da pousada foi decretada intervenção neles, né? Então, para que haja continuidade na atividade empresarial, vai ser nomeado um administrador pelo Conselho Federal de Administração, que tem um convênio com o Senad. E com relação ao bloqueio, realmente, sim, todas as empresas envolvidas nos esquemas, tanto de lavagem quanto do tráfico, têm suas contas bloqueadas aí por decisão judicial também. Eu não lembro exatamente o número de empresas. Sei que, contando pessoa jurídica e física, são 68. Doutor, uma dúvida sobre dinheiro. Vocês falaram em 40 milhões que tinham sido bloqueados pela Justiça e mais 100 milhões que foram encontrados hoje. Eu queria checar se são daí, no caso, 140, se são 100 no total, e a importância de se focar no dinheiro mesmo das quadrilhas. Esse patrimônio acima de 40 milhões, os responsáveis pela execução da operação, pela sua coordenação, sequestraram em bens. Então, isso são bens, ou seja, imóveis de luxo, são mais de 2 dezenas de imóveis identificados e sequestrados, assim como são mais de 2 dezenas de veículos. São veículos de luxo, assim como o doutor Sérgio disse, tem veículos que custam acima de R$800 mil. Então, isso é o patrimônio já sequestrado, patrimônio esse que depois vai ser alienado e convertido em recursos para aplicação na Polícia Federal. Isso já existe. O que nós temos de informação é que hoje, com a deflagração da operação, isso é muito importante. Na deflagração da operação, você identifica muito mais patrimônio. Você identifica, por exemplo, escrituras de imóveis, fazendas, outros veículos, embarcações, aeronaves. E essa documentação leva a uma segunda fase. O que nós já temos de informação é que os executores dos mandados já identificaram documentação que pode ampliar esse patrimônio para mais 100 milhões. Patrimônio esse... Isso. Patrimônio esse que vai ser novamente identificado, catalogado e representado à Justiça para ser sequestrado. Mas, assim, o que eu quero deixar bem claro é que esse patrimônio é um patrimônio em que você identifica, localiza, rastreia, bloqueia e você aliena. Tá bom? Tá. Mas uma dúvida em relação a esse brasileiro fugitivo. É considerado foragido, então, fugitivo na Espanha? E que local da Espanha? O que a gente pode dar de informação? Nós não temos ainda o local exato que ele se encontra na Espanha, né? As autoridades espanholas já estão sabendo e estão fazendo diligências no sentido de localizá-lo e cumprir a ordem de prisão. Só mais uma questão, tem alguma relação dessa quadrilha com organizações criminosas do tipo PCC? A parte de lavagem de dinheiro é muito forte nessa organização criminosa, né? Tanto que foi daí que surgiu a investigação. Certamente, eles prestaram serviços ao crime organizado, às facções criminosas na lavagem de dinheiro. Assim, uma coisa para complementar a sua pergunta e responder adequadamente, complementando o que o Sérgio disse. Quando nós
temos como objetivo a desarticulação financeira e a busca dos líderes das organizações criminosas, inevitavelmente você tem que derrubar os núcleos financeiros. E esses núcleos financeiros necessariamente não têm contato com a cocaína, por exemplo. Mas são núcleos financeiros que atuam lavando dinheiro para vários grupos. Então, esse núcleo financeiro ele tinha uma grande mobilidade, tinha uma grande articulação. Essa grande articulação possibilitava, com certeza, lavar dinheiro para facções criminosas também. Por favor, eu queria confirmar se essa carga que estava naquele vídeo que tem umas madeiras no Porto de Paranaguá é cocaína e também, além de madeira, que outros tipos de cargas que também iam com drogas? Certo. Sim, é cocaína hoje, foi localizado no Porto. Até o momento foram localizados 320 quilos. Ainda estão fazendo diligência para ver se há mais. Nesse caso em específico, eram compensados numa exportação de madeira. Em março, a apreensão foi realizada em um carregamento de papel, né, papel sulfite. E a organização criminosa também já estava com uma carga de erva mate comprada para fazer a exportação e certamente utilizaria esse negócio, essa exportação, né, para fazer a remessa também de cocaína para o exterior. Mas como a operação foi deflagrada hoje e os principais membros desse grupo foram presos, certamente, acho que a gente atrapalhou os planos deles. O caminho era pelo Porto de Paranaguá e existia também uma falha de fiscalização ali? É difícil falar em falha de fiscalização, né? Porque nós temos um volume monstruoso de movimentação de contêineres diários nos portos brasileiros, em especial em Paranaguá. O que eu posso dizer é que o terminal de contêineres de Paranaguá sempre colaborou com a fiscalização e com os órgãos de segurança, tanto com a Polícia Federal quanto com a Receita Federal. Qual que era a outra pergunta mesmo? A primeira? Então, essas duas cargas iriam por Paranaguá, mas há indícios também que a quadrilha poderia utilizar os portos de Santa Catarina. E assim encerramos a presente entrevista coletiva, que teve por objeto a Operação Narco Broker, deflagrada na manhã deste dia. Bom dia a todos.